Pessoal, muito bem-vindos ao Another Life, a nossa nova atração, que tem um time espetacular da mãozinha, Tati. E hoje eu quero apresentar para todos vocês a Tatiana Mauekawa. Falei certo? Falou. Mas pra gente é Tati mesmo e acabou. Não tem esse negócio de Tatiana, é muito sério, Tatiana. Sério. Acho que o Vitório não vai querer começar a vida dele com uma pessoa já chamada Tatiana na vida dele, assim, tem que ser Tati. É Tati. Vamos lá, a Tati, conhece a Gra há muito tempo já. E foi uma das pessoas que a gente pensou também logo de cara quando iniciou esse projeto de chegar a um time de profissionais para acompanhar a gestação e o parto e tudo mais. E a Tati veio a princípio pela questão da acupuntura, né? Que a Gra gosta dessas medicinas holísticas, eu também. Mas você não é só isso. A sua formação começa com psicóloga, depois você vai acupunturista e também doula. Como que começa a tua jornada? Boa tarde. Queria agradecer o convite para falar um pouquinho sobre essa miscelânea de profissões que a gente pode exercer e o que é importante dentro do mundo do parto, da gestação, né? Eu comecei como psicóloga, me formei em 2002, 2003, por aí. E aí atuei bastante com clínica. Depois, em 2008, eu fiz a formação em acupuntura. Aí, quando eu me engravidei do meu primeiro filho, esse mundo do parto, da gestação, Te enfeitiçou. Exato. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre a harmonização, sobre o parto respeitoso. E assim que ele nasceu, eu fui fazer um curso de formação de doula e desde então eu atuo como doula também. Tati, o que te levou à acupuntura? Quando a gente tem já uma raiz oriental, a gente normalmente imagina que já vem de família ou alguma coisa assim. É de família? Não? Veio por consequência da psicologia, do estudo do ser humano? Como que veio por isso? Então, não veio nada, não foi nada assim. Foi bem estranho, na verdade. Eu tinha uma amiga na faculdade, a gente se formou. E aí a mãe dela tem uma loja de produtos naturais em Barão Geraldo. E ela falou assim, Tati, tá tendo um ciclo de palestras e tem uma que eu acho que é a sua cara, acupuntura. Eu falei, minha cara? Ela falou, a sua cara. E nem eu sabia que eu tinha cara de acupuntura. Mas eu era meio zen, meio essa coisa já meio holística. Aí eu fui até para não fazer desfeita. E aquela mulher que estava dando uma palestra, eu não lembro o nome dela, era uma médica. Ela era uma senhora já e ela brilhava assim. Ela brilhava, eu só via luzes nela. E tudo que ela falava para mim tinha sentido. Te enfeitiçou. Ela falava dos 5 elementos, né? De como que a medicina enxerga o ser humano. E eu falei, nossa, eu acho que é isso. E aí eu fui atrás, isso. Aí a acupuntura te enfeitiçou, já são quase 10, 11 anos trabalhando com isso. E China e tudo mais, sei que você vai, se especializa. Me fala um pouquinho de como você vê a acupuntura. Ela já está bem difundida no Brasil, acho que as pessoas já têm um certo entendimento dessa tua parte de formação. E eu queria saber como que entra essa história da acupuntura. Eu já entendi como chegou a questão do parto pelos seus filhos. Mas esse trabalho, porque muitas gestantes talvez não imaginem que possa, nessa fase, utilizar a acupuntura. Me fala um pouquinho. Quando eu estava grávida, algumas grávidas me procuraram. Meio que a lei da atração, eu acho. E eu comecei a estudar um pouquinho a acupuntura na gestação nessa época, grávida mesmo. E fiz em algumas pessoas na época. Saí desse mito de que não pode, grávida não pode fazer. Porque na China eles usam normalmente lá. Sim. Tem alguns pontos específicos que a gente tem que tomar cuidado para usar, porque eles têm uma influência direta na contração uterina, né? Então tem que tomar cuidado, mas tomando esses cuidados... Os benefícios são gigantes. São imensos. Tirar dor, quais são as principais queixas? O que eu mais tenho feito hoje, né, para as mulheres grávidas são um certo equilíbrio, porque os hormônios, a própria gestação, a própria emocional dessa fase deixa a mulher mais
irritadiça, mais desequilibrada num certo sentido. Sim, elas ficam mais sensíveis, então a acupuntura pode ajudar. Algumas mulheres narram uma dificuldade de sono, então também trabalho muito a questão do sono, inchaço, né, na gestação é muito comum. Dores diversas. Ou seja, para tudo. Para tudo. Se você tá aí, nossa, ela falou isso eu tenho. Tu grava isso aí também eu tenho. Pronto. Você tem tudo? Exato. Beleza, é só ir conversar com a Tati. Me fala um pouquinho dessa tua ida para a China, Tati. Como que foi isso? A China sempre foi um desejo meu. E quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu lembro que uma pessoa virou para mim e falou assim: esse ano vai acontecer alguma coisa muito grande. Ou você vai para a China ou você vai ter um filho. E aí eu pensei, acho que eu vou para a China. E não, eu engravidei. Ele vai fazer 8 anos, então já faz tempo. Esse desejo é antigo. E aí as prioridades mudam, né? Tive que pensar em outras coisas e tal. E aí no percurso eu engravidei de novo. Não foi muito planejado as minhas gestações. E aí essa ideia, né, de experimentar a medicina lá foi ficando mais longe. E aí o ano passado meu marido virou para mim no final do ano, eu mandei para ele uma programação que eu tinha visto na internet. Falei, olha que legal, uma programação. Aí ele escreveu assim, esse ano você vai. Então eu tive muito apoio dele, porque afinal de contas ele ficou com os meus 2 filhos, para eu poder ir lá. Quanto tempo você ficou? Fiquei 22 dias fora. Então ele ficou com os meninos para eu poder E ralou muito lá, foi bem legal. Foi bem legal. Foi aquilo que você esperava em termos de aprendizado. Foi uma experiência incrível, assim, muito maior do que eu imaginei. Experimentar. Em tudo, conhecimento, essa entrada na cultura da China, de entender não só a medicina, mas o dia a dia, por que eles chegaram na medicina deles, olhando para a cultura mesmo das pessoas, do país. Experimentar a vida deles, né, dentro daquela configuração do comunismo e tudo mais. Foi muito rico pessoalmente e profissionalmente, porque eu experimentei a acupuntura nos hospitais, em plantão. Então, foi muito legal, assim, foi muito... Um cabedal de conhecimento e uma bagagem que transforma. Totalmente. Pra gente finalizar um pouquinho agora, gente, é só a minha primeira conversa com a Tati, a gente vai ter várias dicas dela sobre essa questão da acupuntura e outras questões envolvendo a gestação dentro da Another Life, nos conteúdos que vai pra TV, nos conteúdos que vão pra web. E aí eu quero saber, depois de tudo isso, pra gente finalizar com essa questão de doula. E como que você se analisa hoje, porque tem pessoas que vão buscar a Tati pela acupuntura, tem gente que vai buscar a Tati pela doulagem. E tem gente, assim como talvez a Gra, que vai buscar pelas duas coisas. A gente não sabe ainda. Me diga como que é para você essa fusão de trabalho. Facilita quando você doula e está fazendo acupuntura tudo junto? Quando você pega uma gestante e não é a doula, dá para chegar, dá para entender, porque os caminhos e as queixas, como você falou, são as mesmas. Como que é esse finalizar desse trabalho com a doulagem? No trabalho de parto, né, quando eu estou atuando como doula, eu procuro não atuar com um outro lado profissional meu. É claro que a minha bagagem eu levo. Então, se, por exemplo, o trabalho de parto estiver mais moroso e aquela mulher quer que estimule, a acupuntura pode ser um recurso. Então, eu posso usar desse recurso que eu tenho para ajudar.
Assim como eu sou chamada em partos que não são os que eu estou doulando, né? E para que eu faça esse tipo de trabalho. É muito comum isso acontecer comigo. Tá. Então, é uma fusão interessante, mas eu não costumo confundir as coisas. Eu deixo as coisas muito bem definidas, assim. Tá. Mas eu trago na minha bagagem uma gama de coisas que eu posso usar na hora, claro. Né? De recursos que eu posso usar também. O que é muito bom, né? Muito bom. Porque você ter recursos para entender o que está acontecendo e o conhecimento para poder agir na hora certa, usar a técnica certa na hora certa, é muito legal. Gente, é o seguinte, Tati, sorri, Tati. Sorri. A Tati é toda doidaça, toda descontraída. Você tá nervosa? Não tá nervosa, né? Tá de boa, tranquila. Né? Então tá bom. Olha, essa é só a nossa primeira atração com a Tati. A apresentação desses profissionais que fazem parte desse time do Another Life, que vão trazer o Vitória ao mundo. Por enquanto tá tudo bem, tá indo tudo 10. Tá ótimo, passou por todos os exames. Tirou nota 10 em tudo. Tirou nota 10 em tudo. O último morfológico, a única que não tirou nota 10 foi a médica que esqueceu de gravar no pendrive o exame. A gente quase matou ela. Mas ele tá tudo bem. E a gente vai ter essas carinhas trazendo grandes dicas, grandes informações para todo mundo que está vivenciando esse momento que eu e a Gra estamos vivenciando agora. Tudo para nós também é muito novo. Então, até nessa hora que a gente está conversando, fazendo a entrevista, é o momento que eu tiro para as minhas dúvidas iniciais e a gente vai ter esse pessoal nos acompanhando até a chegada ao mundo do Vitória. E eu tenho certeza que vai ser vitoriosa, porque temos bons profissionais, mas acima de tudo temos grandes seres humanos. Obrigada, viu? De nada. Passou 10, até a próxima. Se a chuva deixar, vamos continuar trabalhando que tem dica para gravar, tudo bem? Tá bom, tá ótimo. Vamos? Bora.